Importante o tema sobre a consciência com o olhar do Espiritismo. É claro que, se nós falarmos esse tema, teremos no mundo inúmeras abordagens, cada um com o seu ponto de vista, com a sua ótica, com a sua perspectiva. Nós não perdemos de vista, por sermos espíritas, de que estamos falando do espírito imortal. Estamos falando do ser espiritual que não só vive na Terra a sua jornada reencarnatória, no aspecto da provação ou da expiação, como também aquele que vive provisoriamente nas experiências nos umbrais, na experiência no plano espiritual. O espírito, ele não é uma matéria. Ele passa pela matéria, ele experimenta a convivência com os outros, com a matéria, e ele vai no seu processo evolutivo. E a consciência está bem determinada pela doutrina espírita como sendo um registro importante nesse processo evolutivo. E é tão importante que, antes de abordar o tema propriamente dito, na visão da doutrina espírita, vamos enfocar o assunto, o que ocorre quando um ser espiritual encarnado ele não está com a sua consciência iluminada. O nível de consciência dele está muito baixo, neutralizado, envolvido pelas coisas, pelos equívocos, os apegos da vida material. O que ocorre com esse espírito? Para que a gente possa, então, balizar os nossos conceitos a partir daquele que não é. Depois nós vamos para o que é. Então, isso é importante porque nós vamos falar do capítulo 1 do livro Ação e Reação, onde o Druso ele traz orientações para o André Luiz da própria experiência dele. Ele disse que teve a experiência de chegar ao plano espiritual de maneira muito dolorida. E ele fala assim, André, depois do túmulo, a grande surpresa e a mais dolorosa foi o encontro com verdadeiras feras humanas. Mas feras humanas que, desde a Terra, pareciam pessoas comuns. E aqui no plano espiritual, defrontados pelas grandes tempestades magnéticas que atravessam o umbral, que atravessam as trevas, que iluminam com seus raios, com suas trovadas, seus movimentos naturais do planeta, essas regiões inferiores de sofrimento são arrebatadas também por furacões. E eles, muitos deles, ainda muito apegados à materialidade, são levados como verdadeiras folhas secas num vendaval. Aí o André Luiz pergunta, mas eles guardam alguma consciência disso, de que estão desencarnados, de que estão no plano espiritual? Ele falou, raros, muito raros, têm noção do que está ocorrendo com eles, que é uma consequência de uma vida na Terra também completamente alheia às questões espirituais. Diz ele que eram criaturas que se mantinham desabrigadas e assim se constituíram depois da morte biológica. Não souberam se acomodar ao refúgio moral de um princípio nobre. Então, nós já vimos aí que o princípio nobre é um balizamento da questão da consciência na visão espírita. E aí o Hilário pergunta, mas como é que é isso? E ele responde, o Druso responde, que no íntimo do ser há um turbilhonamento tenebroso, mas desde encarnado.
A tormenta não é só do lado de fora. Acontecem as tormentas que estão no umbral, regiões próximas da crosta, mas há uma tormenta interna. Pensamentos desgovernados, pensamentos cruéis. E o que é pior, se nutrem deles. Isso nós estamos falando, então, aqui, do que não tem o seu nível de consciência desenvolvido. Não se preocupou com isso na Terra. Vive assim, não só na Terra, como no plano espiritual. Eles odeiam e se aniquilam, mordem, ferem. São esses que nós estamos vendo aí fomentando as guerras. Como é que no plano espiritual vamos alojar tanta gente belicosa, violenta? Nossos santuários de socorro, a colônia espiritual, não pode trazê-los para dentro desse estado. Precisam dilapidar nessa experiência do umbral e das trevas, porque se botasse aqui dentro da colônia espiritual, seriam tigres desarvorados, devorando fiéis num templo, por exemplo. Ele fez uma metáfora, né? E aí o Hilário pergunta, mas eles ficam assim, interminavelmente, nesse desajuste? Isso não. O Hilário trouxe aquela ideia de inferno eterno e tal. Não, 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 não. Semelhante inconsciência, esse desvario, ele também se amaina, ele passa. Assim como uma tempestade passa. Mas a crise que eles trouxeram da Terra os acomete de maneira perseverante por muitos anos na Terra. Vocês sabem que, convivendo na proximidade da crosta, o tempo terrestre é medido na região do umbral e da treva. Então, ficam abatidos pelo temporal das provações. E essas provações lhes impõem uma dor de fora para dentro, na convivência com essas feras e com as intempéries, que, de uma certa maneira, combina com o estado de espírito desgovernado que viveram na Terra. Quando se tranquilizam, quando começam a manifestar de dentro para fora algum movimento, aí são alcançados e trazidos para as colônias espirituais para assumirem as responsabilidades que criaram para elas mesmas. Aí André Luiz perguntou, espera aí, então quer dizer que não basta esse grande sofrimento, o verdadeiro sofrimento purgatorial no plano espiritual, às vezes 50, 40, 50 anos, 30 anos, 20 anos. Não basta isso, esse sofrimento. Ele experimentou 9 anos e tanto, né? Não basta isso, isso não ajuda para que a consciência possa brilhar. O Druso, então, respondeu, o desespero é uma demência da alma, daqueles que se atiraram nas explosões da incontinência e da revolta. Preste atenção nas pessoas encarnadas, revoltadas e incontinentes. Incontinente quer dizer o seguinte, não há limites, invadem os limites. E isso de vivência no plano espiritual, da decorrência desse estado de espírito que a pessoa nutriu, gostou e viveu na Terra, é um processo no plano espiritual, mas ele precisa voltar, porque os tribunais da consciência clamam o retorno à Terra, aí sim, para as vivências. Não é razoável que o devedor solucione com seus gritos impropérios os compromissos que assumiu. Vocês podem imaginar que compromissos, quantas maldades, quantas coisas que acontecem no derredor daqueles que estão envolvidos nesses quadros dantescos de maldade, de sofrimento, né? Fazem demandas de ordem mental, desgovernam famílias, pessoas. Passada a febre da loucura e da rebelião, o espírito
entra num quadro de endividamento consigo mesmo e com a lei. Aí é que entra o registro da consciência. E ele volve para experimentar e libertar-se. Então, nós já estamos falando aí de libertação. Acalma-se, como a terra fica calma depois da tempestade. A serenidade, a paciência, sempre vem depois desses terremotos, né? Então, o Hilário falou assim, o Hilário fez uma frase tão bonitinha, gente. Hilário disse assim, se as almas encarnadas, né, os espíritos encarnados, pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, mas não à maneira do sono, conscientes, com plena consciência da vida que os espera depois da morte. Se as almas fizessem isso. Está dizendo assim, se nós pudéssemos ter, pelo menos assim, alguns dias por ano, uma visão real dessa realidade, o que aconteceria, né? Druso respondeu, sim, isso realmente modificaria a face moral da humanidade. No entanto, está falando da lei, né? A existência humana, e aí está falando de nós, né, gente? Seres humanos, nessa longa viagem evolutiva, precisa passar pelo aprendizado e o espírito precisa colher, milímetro por milímetro, todo a semeadura, a colheita, e é um trabalho de restauração do caminho. É um trabalho minúsculo, progressivo, né? O Druso complementa dizendo que no corpo de carne, entre os semelhantes, o espírito deve atender a um processo de renovação. Então, vocês já estão vendo aí a questão do nível de consciência atendendo à renovação espiritual, onde a pessoa se liberta dos seus apegos, vive uma pessoa mais leve no mundo, e aí centraliza suas forças mentais nas responsabilidades que a própria experiência terrena proporciona. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que foi irresponsável, danificou todo o processo relacional de uma família, prejudicou profundamente o cônjuge e os filhos, mal-baratou a profissão, utilizando-se de recursos ilícitos para roubar, para fazer coisas erradas, prejudicou a sociedade, prejudicou a natureza, dentro de uma vanglória inútil, um orgulho exacerbado, uma soberba, um egoísmo terrível. Passado aquele período do plano espiritual, que é continuidade, ele vem para assumir tudo isso. Se ele vier melhor, recuperado, nas capacitações, nas terapias que são feitas no plano espiritual, tudo bem. Mas a qualidade desses espíritos que vêm para o plano espiritual em situações umbralinas e trevosas são espíritos que estão dentro de um quadro, gente, que a gente chama de humanidade. Nós não estamos falando aqui de espíritos que matam 50 pessoas, estamos falando da humanidade. Nós, se não atendermos para gradualmente conquistarmos níveis de consciência, de lucidez, de alinhamento com a lei de Deus expressa na consciência. Ele diz que 50 anos atrás, o diretor da Casa Espírita lá, da Casa de Recuperação dos Espíritos, de preparação para reencarnações ou para esferas superiores, ele disse que chegou dentro de um quadro tenebroso, enfermo grave, e encontrou na colônia pessoas que o abrigaram, pessoas que ajudaram na sua educação, suas feridas morais. 50 anos trabalhando no bem, fazendo o exercício do conhecimento do espiritismo no plano espiritual, na vivência do bem e do amor.
E ele cada vez mais foi compreendendo a extensão da sua dívida. Então, nós estamos aí diante, queridos irmãos, de um assunto sério, porque as densas trevas, onde há espíritos desencarnados em situações dramáticas, são espíritos que tiveram as suas consciências eclipsadas na Terra. Deliberadamente cometeram delícias graves, apagando em si mesmos a luz do equilíbrio. Então, pensa-se numa balança de dois pratos. Está perdendo o equilíbrio, está constantemente em desajuste. Cuidado, porque a treva gosta disso, faz conúbio. Não é? É importante que um espírita possa pensar que consciência é isso. Né? Então, lá no plano espiritual, não tem, nessas regiões inferiores da treva, no baixo chamado umbral, não tem entidades incautas, situações leves, pessoas que tiveram erro cotidiano, não. São pessoas que sabiam que podiam trabalhar no bem e não fizeram. E agarrados magneticamente no degrau evolutivo que lhes é próprio, com entidades que lhes são afins, movimentando as tempestades internas que tinham na sua alma enquanto estavam encarnados. E asseguro-lhes que nas zonas tenebrosas, por algum tempo, as mentes permanecerão assim até que a responsabilidade começa a despontar. Olha que coisa linda. Responsabilidade moral sobre si mesmo e sobre os outros. Então, se ausentaram deliberadamente como loucos na Terra, empanaram a lei de Deus na consciência e chegaram lá e passaram essa constatação e começa todo um processo de transformação. Então, o inferno católico, inferno evangélico, a rigor, pode ser definido como esse vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, nascida da cegueira voluntária e da perversidade. Cuidado com o movimento perverso, ódios, raivas, rancores, muita criança ferida, muita gente entra em quadros do egocentrismo, não deixa as claridades conscienciais vir, atrapalha o progresso e permanecem assim dentro de um quadro realmente que precisa de depuração no plano espiritual. Nós estamos, então, diante do tema consciência segundo o Espiritismo. No âmbito do espírito imortal, seja ele quem seja, desde o fascínio, aquele que psicopatológico, que tem prazer em matar, até o arcanjo, todos têm consciência, mas os níveis de consciência é que variam. Então, na questão 835 do Livro dos Espíritos, vejam o que é a liberdade de consciência. É uma consequência da liberdade de pensar? Pergunta Kardec. A consciência, então, na visão espírita, é um pensamento íntimo. Pertence ao homem como pertencem os outros pensamentos. No item seguinte, no 836, os entraves que alguém possa fazer à liberdade de consciência são todos eles muito nulos, como acontece com os entraves que tentam fazer na maneira de pensar. Pode tapar sua boca, ou pensar, não. Então, na questão 837, nós temos a visão do resultado dos entraves, a liberdade de consciência. Pode entravar, as pessoas não realizarem. Há pessoas que fazem resistências passivas, embora não sejam pessoas atuantes diretamente, ostensivamente com o mal, mas são capazes de matar alguém com alfinetadas,
São crianças feridas que fazem trabalhos subrepetícios, subjetivos, de políticas sujas por debaixo do... Mas a consciência registra tudo isso. Então, na questão 837, constranger os homens a agir de maneira diversa do seu modo de pensar torna as pessoas hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Por isso que é importante que a pessoa possa ter a liberdade do pensar. A doutrina espírita, ela faculta, porque abre luzes para a compreensão de tudo isso, né? Nesse livro, Ação e Reação, há uma introdução do Emmanuel que eu recomendo ler com todo carinho. Emmanuel fazendo a introdução do livro do André Luiz, que é o livro Ação e Reação. Ele diz que foi Kardec que abriu uma nova era para o espírito humano. Abriu, é como uma luz. Sabe quando você vai levar o carro e entra na neblina? Então, uma luz se acende, aquela luz farol amarela, luz de neblina, ilumina. Foi isso que a doutrina espírita fez. Então, facultou o homem, diz o Emmanuel, a auscultação de si mesmo. Olha que detalhe interessante. Se você já está auscultando a si mesmo, a você mesmo, beleza, já está no caminho. E aí os reajustes do caminho são progressos para a alma. O olhar para as problemáticas, os atravessamentos, muda. Então, por isso ele diz, o Espiritismo é um disciplinador dessa liberdade. Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é? E ele diz também que o campo que o espírito tem para uma vida harmoniosa, ajustada aos impositivos de uma vida universal, estão todos à disposição, é uma possibilidade para o espírito. Ele tem um livre-arbítrio e tem a possibilidade. Então, as normas da justiça examinam isso. A pessoa que errou, mas se esforçou para acertar, é bem diferente. Tanto que tem gente que faz coisas para não errar, e tem gente que faz coisas para acertar. É bem diferente. O erro aí é bem diferente. O erro aí é um aprendizado, né? Então, o equilíbrio, é a experimentação da lei de Deus, onde a pessoa está ali fazendo seus exercícios. E aí entra uma questão delicada nesse conceito de consciência, que é a visão. Todos aqueles que têm o exercício de visão são chamados de visionários, até de maneira pejorativa, porque olham à frente, estão abrindo horizontes das possibilidades. Isso faz parte de um aspecto interessantíssimo que Calderaro, no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, nos alerta. Vale a pena a gente pontuar aqui, porque não é tão só a busca da autoauscultação, auscultar a si mesmo, é também olhar para o outro, a relação com o fluxo divino e o porvir, que aí tem a fé, baixar sua vela, deixar o sopro da providência divina avançar, não é? Olha só o que Calderaro diz. O homem, está falando do espírito encarnado, precisa estar se auxiliando na presentificação, mas olhando o futuro da raça. É por isso que eu digo, já escrevi até um artigo uma vez no Reformador sobre isso, que a casa espírita ela vive antecipadamente o futuro da humanidade. Porque, se vocês prestarem bem atenção, é a regeneração. Os valores da sociedade não prevalecem dentro da casa espírita. Porque a ética espírita é muito mais do que a moral que os homens estabelecem, que muda com o tempo. Importante observar que, então, consciência na consciência, consciência na percepção espírita é sinônimo de experiência.
não é um construto psicológico inventado. Não, não é uma coisa teórica, é experiência. Então, para nós que somos espíritas, tarefeiros do bem, fica aí uma questão importante, principalmente nesse momento de volta à casa espírita, voltar para a experiência, a lida com o outro. A doutrina espírita é luz, é fonte, tem muita gente com sede. Sair da zona de conforto e experimentar esse combate corpo a corpo com a ignorância, com a treva, importante, muito importante isso. Para que a gente possa pensar, então, consciência como experiência, presentificação lúcida com visão do porvir. Cuidado para não ficar perdido no labirinto das coisas do dia a dia, porque a notícia vem de maneira tão enevoada de coisas nocivas que, se você não tomar cuidado, você fica nesse nevoeiro perdido. O espírita, ele tem farol de neblina, ele olha o porvir, ele não se deixa contaminar por essas questões assim. Ora, a conscientização do homem para a sua evolução espiritual é importantíssimo. Conscientização do homem para a sua própria evolução espiritual. Ou seja, a evolução se constitui na subida dos níveis de consciência. Continuando terra a terra, obtuso, não enxerga nada, está duro, está parecendo um espírito primário, reativo, demandado pela criança ferida interna. Cuidado, cuidado, já é um adulto. É preciso que o adulto interno possa crescer e demandar conscientemente as coisas. Olha só, o presente, analisando a si mesmo, o próximo e o porvir. No livro Ação e Reação, que nós citamos, nesse capítulo 1, o André Luiz e o Hilário têm a experiência, porque eles fazem uma visita a uma mansão chamada Mansão da Paz. E ele chama lá o lugar de escola de reajuste. Quando precisa reajuste, é porque as coisas saíram dos limites, não é? O estabelecimento lá na região inferior, e a gente pode pensar que é também um pouso acolhedor, e sob a jurisdição de nosso lar, que foi fundado há quase 4 séculos atrás. Aqui eu quero abrir um parêntese. Não tenha a pretensão de desencarnar e ir direto para o nosso lar. Pelo amor de Deus, pense assim. Nós estamos em evolução, todos nós estamos fazendo um esforço imenso. Nós não somos missionários de grandes causas, somos missionários da causa da evolução de cada um de nós. Se nós pudermos ir para uma colônia espiritual, graças a Deus, de graças a Deus com a mão assim, porque a tarefa de autoconsciência é a luta que nós, no movimento espírita, estamos empreendendo, trazendo as luzes da doutrina espírita para esse campo chamado casa espírita, para o esclarecimento da sociedade, né? E para a vivência do dia a dia, no alívio das dores, né? Então, olha só, uma pergunta surge aí. Como é que a gente pode ficar isento? Porque você pode perguntar assim, vem cá, eu estou vendo tudo isso aí, como é que a gente pode estar isento? Ou seja, eu tenho uma garantia que desencarnando eu não vou para o umbral, não vou para a treva. É uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa. E Divaldo Franco psicografou uma mensagem, um capítulo da Joana de Anjos, no livro O Homem Integral, está lá na página 9, na editora Leal. Olha só o que ele está dizendo. Olha, o Espiritismo sintetiza diversas correntes do pensamento psicológico e estuda o homem na sua condição de espírito imortal. Não abre mão do espírito imortal. Essa é a grande diferença. Então, nós já estamos vendo aí, ó, a gente poder estudar, conhecer e não perder de vista que é um espírito imortal. Nós não somos seres bioquímicos. Nós estamos encarnados num corpo bioquímico, é bem diferente.
Então, o Espiritismo de Joana apresenta a proposta de um comportamento filosófico que é considerado idealista, mas ele é imortalista, que auxilia a todos nós na equação dos nossos problemas. Preste atenção nisso, que a gente veio com uma carga de reencarnações passadas, convivendo com entes queridos, passando as nossas provas e expiações, equalizar isso, iluminar, compreender, porque mesmo que você perdeu aquele ente querido, o que foi que aconteceu mesmo com a tua vida? O que está acontecendo aí? Isso tudo faz parte da prova. A doutrina espírita equaliza isso, mas sem violência, diz Joana, com base numa visão reencarnatória, gente, e apontando o porvir para rumos felizes. Não cabe um espírita projetar um porvir nocivo de guerras. Nós precisamos projetar na Terra o nosso pensamento positivo. Já basta a mídia fazendo a repercussão de ideias tão negativas. Há uma pleiade de espíritos trabalhando pela paz, pela segurança, pela evolução do planeta. Agora, pegando Joana, lá em Diretriz Espírita, olha só que interessante. Ela mostra o ser humano, de novo, como espírito imortal, sempre. Joana sempre batendo nessa tecla. E ele está dizendo que entre o berço e o túmulo, Joana de Anjos está dizendo, entre o berço e o túmulo, nós temos um projeto, um processo. Olha só o que ela diz em Diretriz Espírita. O livro se chama Autodescobrimento. Está na página 13 do Autodescobrimento, para quem gosta de estudar, Joana de Anjos, a sua diretriz espírita. Olha que delícia de pensamento para a gente pensar. Ela diz assim, entre aspas, como ela diz, olha só. Tentamos quem? Os espíritos superiores, colocar na Terra, entre os mecanismos da psicologia humanista e transpessoal e a doutrina espírita, luzes, uma ponte com luzes, que ilumina e completa, cooperando com aqueles que se empenham na sua busca interior para o autodescobrimento. Está dizendo o seguinte, o como foi iluminado. Tem as psicologias, mas tem o que a doutrina espírita traz, que é a imortalidade da alma. E nós estamos aqui diante do espírito no seu processo de evolução. Então, o autoconhecimento, o autodescobrimento são fatores importantes. Eu vi na internet um grupo materialista e ateu projetando um encéfalo e a medula espinhal. Parecia uma perereca, porque foi uma foto do encéfalo inteirinho. Foi tirado de um corpo e colocaram a medula com todas as suas ramificações e disse assim, você é isso. Não é. A consciência espírita mostra você não é o seu encéfalo e sua medula espinhal. Você não é seu corpo como querem os behavioristas, por exemplo. Não. Você não é o seu inconsciente. O inconsciente é uma característica do espírito. Você é um espírito imortal. Quando está encarnado, você tem no corpo encéfalo e medula espinhal. Então, as questões não são causal, na função causal, neuroquímicas. As questões são psicossomáticas. Importante você, que é espírita, que está nesse processo da consciência, compreender que um pulo no nível evolutivo da consciência é você se compreender um ser imortal no corpo, ser no mundo sem ser do mundo. E é por isso que a gente pega lá no Ser Consciente, no capítulo 2, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco,
o ser psicológico, o homem maduro, no capítulo 3º também, olha só, ela pegou uma ideia, a Joana pegou uma escala para a gente didaticamente perceber como é que é cada degrau desse da consciência. Nos diz o seguinte, que o primeiro nível da consciência de sono sem sonho, como o Gubbio falou. Pessoas que vivem como se fossem sonâmbulos. Esse é um nível de consciência. O segundo nível é a consciência do sono com sonhos. Já está tendo lampejos. Terceiro nível é a consciência do sono acordado, em vigília. A quarto nível de consciência é o indivíduo que começa a ser o si para si mesmo. E o quinto nível é o da consciência cósmica. Ela traz essa visão que os orientalistas tentam trazer, mas ela traz didaticamente como uma escala, não é passo de mágica. É gradualmente, né? Como sendo a consciência cósmica. Como Paulo diz, eu não sei mais se sou eu que penso, se é o Cristo que pensa comigo. É claro que quem é estudioso da psicologia sabe que Stanislav Grof trouxe no livro A Aventura da Autodescoberta algo semelhante. Joana cita que tirou de lá alguns pensamentos importantes de Grof. Grof hoje é considerado, para os transpessoal da área da psicologia, transpessoais, um sábio que trouxe incrementos luminosos de compreensão desses degraus de nível, né? Mas e Allan Kardec, lá no Que é o Espiritismo, nosso querido codificador, que diz o Espiritismo está no mundo, e é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha, está falando de relações. Nós somos ser.com, gente. Ficar em casa olhando na telinha é mole, é fácil, é zona de conforto. Ajudou no período da pandemia. Nós entramos num atalho. Vamos sair do atalho, vamos para a estrada principal. Nada impede que continuem os online, mas olha só, gente, a Casa Espírita e o Espírita atende o povo. Aí, ó, nós somos ser.com. Vamos entender a doutrina espírita, né? Lá em Roteiro, no capítulo 38, Emmanuel fala da missão do espiritismo no mundo, alertando a todos nós sobre isso. Nós que estamos querendo subir degraus da consciência, precisamos clarear sempre que somos espíritas. Muitos de nós somos tarefeiros do bem no mundo, atuantes na casa espírita, na família, onde quer que nós estejamos. Espírita é a qualidade e é o nome da nossa instituição, como diz Emmanuel, né? Então, em Roteiro, no capítulo 38, diz o Emmanuel o seguinte: o espiritismo é, acima de tudo, processo libertador das consciências. Gente, olha que delícia isso! Para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Olha que visão de Emmanuel. Você está perdido nessas coisas da briga da família, disputa de propriedade, de herança, está se consumindo, muitas vezes, dentro do bastidor da casa espírita, por questões administrativas financeiras, por questões egóicas de poder. Você está no teu trabalho profissional, pisando no pescoço das pessoas para subir, cuidado. Você é espírita, cuidado. Olha para si, faz uma prece. Leia aí Allan Kardec nos mostrando, veja o que Emmanuel está dizendo. Você pode ser luz, rumo, referência. É uma responsabilidade. Aí ele diz uma coisa que arrepia os cordões do sapato, gente. É impressionante o que o Emmanuel fala nesse roteiro no capítulo 38. Olha só que coisa que ele diz.
há milênios, nós, seres humanos, a mente humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros. Por que efêmeros? Porque a gente vai embora, vai deixar tudo aí. Tudo isso é provisório. Essa propriedade tem teu nome, isso é uma mentira. É para cuidar? É. É para zelar? É. Mas não é seu, não. Você vai embora, vai deixar aí. Tem que tomar cuidado. E o seu herdeiro também vai também se despedir da materialidade. Você não veio nessa vida tão só para constituir patrimônio, dinheiro no banco, status. Pode fazer tudo isso, é bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você veio para agregar valores para a sua alma, para evoluir. Isso é consciência espírita. E Emmanuel continua dizendo: são precárias posses físicas que atormentam com pesadelos várias e várias pessoas por longos e longos anos. Meu Deus. Aí as guerras, diz ele, de todas as matizes, está aí, a guerra aí, consomem as forças do homem. Flagelos de múltiplas expressões, doenças, problemáticas, obsessões espirituais, arrasam, campeiam, isolam a pessoa. Quantos espíritas isolados, que viram porco-espinho, difícil de convivência, não querem dar um degrau na evolução, né? São existências que ele chamou limitadas, aflitivas e dolorosas existências. Gente, quando eu vejo isso, eu fico muito pensativo no nosso papel na casa espírita, né? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na introdução, vocês sabem que a introdução tem números, né? No item 8, desculpe, não é na introdução, na conclusão, lá na conclusão, no final do Livro dos Espíritos, no item 8. Olha só o que ele diz, Allan Kardec. O Espiritismo não traz uma moral diferente da de Jesus. Então, ele pergunta assim, ele traz as luzes que o Evangelho, na sua essência, foi empanado pela humanidade. Então, vem resgatar o Evangelho. Estou aqui completando o pensamento do codificador. Por que, então, pergunta ele, né, é tão pouco praticada a essência da lei do Cristo? Por que violam? Por que violam o preceito capital da caridade, que é o amor em ação? Você sabe que é o dístico, né? Fora da caridade não há salvação. Então, há uma utilidade prática do espiritismo no mundo. E aí nós vemos sacrificar o orgulho e a cobiça, como ele diz nessa conclusão no item 8, e apressar o adiantamento é a finalidade do espírita. Os níveis de consciência que eu citei do Stanislav Grof, lembra? Só para poder dar uma pontadinha para vocês, Joana, ela diz isso na obra dela, que ela se inspirou ali no Grof e ela deu uma dimensão muito maior. Ela iluminou o pensamento de Grof. Vale a pena ler Stanislav Grof e ler Joana de Anjos. Ela dá uma dimensão espiritual muito avançada, né? Veja o que Grof falou na Aventura da Autodescoberta, na página 259. Os modelos biográficos desenvolvidos pela psicologia profunda de Freud apenas arranha a superfície da dinâmica mental. Porque é topográfica a consciência, o consciente de Freud, topográfico, a construto teórico. Ele foi nascido em 1831, gente, em Praga, era um médico psiquiatra. E ele trabalhou primeiro nas formações psicanalísticas, depois ele fez experimentações, trabalhou no Hospital Psiquiátrico de Praga, trabalhou com essências, com LSD, inclusive, trabalhou com pessoas que tinham essas substâncias psicodélicas como uso. E a descoberta dele foi uma dinâmica de libertação dos níveis de consciência. Ora, nós vimos, então,
que o ser psicológico ele tem degraus. Vamos pegar de novo Joana, para quem gosta de estudar, no livro O Ser Consciente, no capítulo 2, no capítulo 3 também, o homem psicológico maduro, a consciência. Como é que Joana coloca isso? Olha só, primeiro nível é da consciência de sono sem sonhos. Segundo nível, consciência de sono com sonhos. O terceiro nível é a consciência do sono acordado. Terceiro nível, a consciência o terceiro nível é a consciência do sono acordado. O quarto nível é o indivíduo que já está buscando si mesmo. Olha o self aí. Né? E o quinto é da consciência cósmica, integrado à lei de Deus que está registrada na consciência. Então, a consciência, conforme Joana nos traz para todos nós uma bênção para que possamos estar dentro de um processo de desenvolvimento da nossa vida com consciência. Você é a pessoa que beleza, você progressivamente se analisando. Leon Denis, ele fala sobre a consciência como centro da personalidade. No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, lá na terceira parte, onde fala das potências da alma, ele diz o seguinte: ele cita um autor e vem com o centro da personalidade. É um centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, conviver, é una e indivisível. Ou seja, acompanha o ser espiritual. Por isso que a lei de Deus impressa na consciência, né? Como é dito pelo Livro dos Espíritos. Então, eu fico pensando assim, nós reclamamos tanto que nós nos sentimos, às vezes, tão desamparados na vida, como se estivéssemos jogados ao acaso. Muita gente fala isso nos atendimentos fraternos, né? Ao fluxo da lei dos homens, muita gente se sente solta, perdida. Por que as pessoas se sentem desamparadas? Não é? Em Religião dos Espíritos, Emmanuel, no capítulo 62, ele fala do sol do amor. Gente, é lindo. O sol do amor brilha em nós por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, como aquela citação do Druso lá da treva. O amor regenera e aprimora sempre o ser espiritual. É esse despontar da luz que a espiritualidade vai com o GPS lá e recupera o espírito que está lá na furna do umbral. Todos nós temos. Então, no livro Pão Nosso, no capítulo 92, Emmanuel fala que todo aquele que procura a própria iluminação sabe, não tem dúvida, que Deus sempre dá, é doador, e que é necessário aprender a receber. Aí está o papel da doutrina espírita, aí está o papel do espírita consciente, ajudando nas capacitações para que as pessoas saiam da situação de necessidade. Eu faço a metáfora da pessoa que chega perto da fonte com sede, com um copo virado de boca para baixo. Precisa aprender a virar o copo para cima para poder receber a água. Então, cada um de nós precisa se perguntar, para a gente poder ir fechando a nossa conversa de hoje. Eu estou procurando a minha própria iluminação. Eu sei que Deus provê, é luz. Eu sou. É necessário que eu aprenda a receber essa luz, a desenvolver. Eu preciso fazer um movimento de criatura no rumo da evolução.
aprendendo a evoluir, buscando conscientemente a minha evolução. A religião é um caminho de experiência da consciência. E a religião ela explicita o caminho de conexão com Deus. A religião explicita o caminho, mas é o reino de Deus em nós, não é lá, não é ali, não é esse ou aquele, é aqui. É na relação também. Isso é que é interessante, não? O Espiritismo é uma religião que oferece recursos para nós refletirmos sobre essa ligação profunda com o Criador, através da consciência onde está o registro da lei de Deus. Porque Deus, para nós, não é um velhinho de barba branca, não é um Papai Noel, é uma lei. Não é? Então, nós temos uma necessidade humana de conexão. Nós temos necessidade de conexão. Nós não nascemos, gente, para sermos autossuficientes. Nós somos, como eu disse, ser.com, nós precisamos uns dos outros. E por isso não podemos, não devemos perder o fluxo, que é a possibilidade de amar e de sermos amados. Porque é assim que a gente sai progressivamente daquela sensação de desamparo daquele que não está com seus níveis de consciência no âmbito da iluminação espírita. Então, o modo mais comum que a gente observa, infelizmente, no mundo, tem sido um modo adormecido. Pouca qualidade de conexão, pessoas distanciadas umas das outras, egóicas, e distanciadas do fluxo divino. Então, cabe a nós sustentar o despertamento e permanecer no nível acordado, como diz Joana, né? É algo que exige muito esforço. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz aquela musiquinha chata. Não, não, não. A desconexão do fluxo do amor é o desligamento da nossa alma de si mesmo, dos outros, desligamento dos outros, do irmão e desligamento de Deus. É desconexão. Assim. Infelizmente, é onde costumamos nós transitar e nem percebemos o quanto estamos distante do ser espiritual que somos, do outro que é um espírito em evolução, da lei de Deus, da fonte fecunda que a espiritualidade maior nos oferece. Então, quanto mais longe, quanto mais distância, maior desconexão, maior sensação de desamparo. Então, esse desamparo existencial que é estudado tanto nos doutorados, nos mestrados da faculdade, é desconexão da lei de Deus em nós. Então, nós vimos aí a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na questão 621A, se o homem traz na consciência a lei de Deus, Kardec pergunta, que necessidade ele teve de que fosse revelada a lei mais uma vez? Os Espíritos respondem a Kardec que o homem esqueceu, está de costa para a lei, e desprezou. Então Deus quis que o homem fosse lembrado. Então, fechando, vamos pegar a frase de Jesus, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a vida, a luz da vida. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Isso significa, queridos irmãos, uma oportunidade bendita que nós estamos tendo nessa encarnação, pelo advento da doutrina espírita em nossa vida, o pulsar do codificador em nós. Que possamos refletir sobre isso, que é um tema que nunca se fecha. Jesus nos abençoe e eu espero que tenha sido útil.
Oi, Júlio, foi muita reflexão aí para nós fazermos Eu fico pensativo, nesses muito dias. pensativo também. E nós mais ainda, temos muita coisa para refletir. Obrigada. Agora temos aqui algumas perguntas. Podemos começar? A primeira é: nossa geração falhou ao receber e educar os espíritos embrutecidos? Guerras e doenças são falhas nossas ou é um caminho natural rumo à regeneração? Uma boa pergunta, inteligente. Olha que pergunta inteligente, que beleza. Obrigado aí pela pergunta, vai ajudar a refletir, né? Vamos fazer aqui uma metáfora para a gente poder compreender, né? Imagine que Piaget chegasse num jardim de infância. Eu estou falando jardim de infância, primário. No meu tempo chamava primário, gente. Hoje é primeiro nível, sei lá. É isso, né? No meu tempo era primário. Imagina, aqueles menininhos, tudo que vão comer merenda, estão na escolinha ali, começando. Pegasse um Piaget e falasse assim: faz aí um projeto do futuro desses seres, desses homens, dessas mulheres. Eles vão crescer, vão se tornar adultos. Eu tive agora no centro com uma colega do meu filho, que eu vi menininha, pequenininha, brincando com meu filho. Hoje é uma fotógrafa profissional, vendo mãe. Eu falei, meu Deus, eu vi essa menina pequenininha tá atuando na sociedade e tal. Perguntasse para o Piaget assim, Piaget, olha só, qual é a probabilidade aí? O que é que você desenha de porvir para essa turma que está aqui de crianças nessa escola, bem no primeiro nível? O que ele ia dizer? Né? Segundo Piaget, o aprendizado ocorre quando a pessoa tem uma faixa etária. Ele subordinou o conhecimento à faixa etária. De tal idade a tal idade, tem um nível de compreensão. E deu nomes, tem estudos sobre isso. Por isso que as evangelizações têm essas faixas etárias. Né? Pestalozzi já trabalhou de maneira diferente, Vygotsky, então, trabalhou completamente diferente. Então, ele pode graduar isso e dizer, vão ter alguns que vão ficar, embora com a idade biológica desenvolvida, permanecendo como crianças feridas. São verdadeiras crianças espirituais brincando de guerra. Nós vimos o ex-presidente americano, aquele rosto dele bebezudo, querendo arrumar uma guerra. Nós vimos isso, destempero do homem. São pessoas que não conseguiram maturidade do senso moral, como Kardec fala. Então, a pergunta diz assim: foi um fracasso? Foi um tropeço? Foi um erro? Não, não está previsto. Assim como o Piaget diria, olha, uma parte dessa sociedade aqui de crianças pode entrar por esse caminho, porque o livre-arbítrio, né, é de cada um. Nós, por exemplo, eu posso citar para vocês a história do meu filho, por exemplo, que desencarnou com 19 anos. Teve o Evangelho do Lar desde pequenininho. Ele trazia os colegas dele para o nosso Evangelho do Lar. Um dia ele falou com a gente assim: meu colega está querendo falar com você. Aí veio um dos colegas dele, ficou muito sensível, que participou do nosso Evangelho do Lar. Olha, tio, é o seguinte, eu noto que o espiritismo aqui na sua casa é diferente do espiritismo lá de casa. Eu falei, por que é diferente? Porque aqui vocês deixam a gente falar. Eu falei, ué, lá no Evangelho do Lar, eu até ri no Evangelho do Lar na sua casa, não deixo falar. Não, meu avô, ele tinha um avô que era espírita, ele dita norma, ele briga com a gente, ele bota a doutrina espírita como sendo, eu vou falar um termo que a gente não é aguilhão, ele não usou esse termo. Né? Então, olha só, uma pessoa espírita que não usa a doutrina espírita devidamente estabelece uma aversão. Ele falou, eu tenho aversão ao espiritismo por esse modo que o meu avô coloca. E tem pai e tem mãe que usa como chicote a doutrina espírita. Como tem gente que usa o catolicismo para fazer culpa nas pessoas do inferno, para pagar penitências, etc. Então, essas questões são questões da humanidade. Só que está entrando na transição planetária, já foi feito esse exercício. Aqueles que tiveram oportunidade de ter níveis de consciência
graduais de melhorar, esses permanecerão na Terra. Esses que fomentam, que têm prazer no sofrimento e na morte, vão sendo banidos aos poucos e vão vindo espíritos para fazer essa transição, que é uma transição longa e progressiva. Tudo é assim, nada dá salto na natureza, não é? Se nós prestarmos atenção em nós vamos ver que nós temos instintos, temos mecanismos de defesa, temos as nossas crianças feridas, temos as nossas criancices, as nossas rabugices, as nossas reações emocionais, a despeito de já termos a consciência, de já estarmos com a doutrina espírita iluminando, nós não temos esse paradoxo, a humanidade também tem. Só que a coisa está evoluindo. O Emmanuel esteve diante dessa esquina de pedra. O Wallace Rodrigues escreveu um livro chamado Esquina de Pedra, que ele fala isso. O Emmanuel, diante de Jesus, o Emmanuel ele era o Públio Lentulus, que era um senador romano orgulhoso, vaidoso. A filha estava com lepra, como era chamado na época. Ele encontra com Jesus e ele não cede um milímetro. O que Jesus disse para ele? Será o minuto que passa ou século de sofrimento. É isso. Aqueles que não querem partilhar a evolução nas famílias, nas sociedades, aqueles que degeneram as relações, atrapalham com modos de ser beligerantes, esses são afastados, porque o planeta precisa dar o salto quântico para poder evoluir a humanidade, né? Então, não é uma questão assim de erro, faz parte do processo, faz parte. O próprio Brasil, que é chamado de pátria do Evangelho e coração do mundo, não tem as suas loucuras, suas beligerâncias. A Guerra do Paraguai não foi uma atrocidade, uma covardia com o nosso irmão do Paraguai? Então, é isso. Nós temos nossas responsabilidades de progredir, né? Nem todos têm essa consciência. É por isso que o tema de hoje ficou propício, né? Obrigada, Júlio. A segunda pergunta é: o que acontece com o espírito que desencarna sem alcançar essa consciência desperta? Ele pode alcançar este patamar no próprio plano espiritual ou precisa reencarnar para alcançar esta meta? A pergunta já é uma resposta. Tira o ou, bota e. Ele desperta no plano espiritual e precisa encarnar, não é ou não. É na Terra, precisa vir. Por isso que eu peguei aquele vídeo um dia do Chico falando com aquela senhora tomando chá. Todos nós, imagina o nosso passado, né? Já viemos, já passamos experiências e acordamos. Hoje, graças a Deus, estamos lúcidos aí na vida, mas tem muita gente na ignorância, acha que isso é papo cabeça. Chega no plano espiritual, até que um dia clareia. Júlio, mais uma pergunta. Pois não. Consciência é trabalho individual? Como ajudar um filho a poder desenvolver a consciência? Como é que ajuda a clarear essa pessoa? Fundamentalmente, através do seu exemplo. Eu não esqueço o diálogo entre o Chico Xavier e o papai dele, desencarnado. O pai dele era católico só na forma, né? Porque, na verdade, ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa que fazia coisas muito erradas, de caráter moral, era um vendedor de loteria e brigava com o Chico, cobrava pessoas da fila, fazia muita coisa, coisas com mulheres. Passou um tempo no umbral, depois de desencarnado, nem o Chico conseguia resgatar. Depois que ele resgatou, que ele adquiriu a consciência de plano espiritual, ele veio e falou: meu filho, eu estou com uma mala na mão. Eu já contei isso numa palestra aqui. Contei, não sei se foi aqui, se foi em outro lugar. Ele veio com uma mala ideoplástica, uma mala imensa. Aí o Chico perguntou: meu pai, você vai viajar, meu pai? Ele falou: vou viajar, meu filho, vou reencarnar. E essa mala, o que é?
Essa mala está vazia, meu filho. O que me dói por dentro é que eu fui seu pai e eu tinha que ter te ajudado. Eu só atrapalhei você, meu filho. Eu fiz muita coisa que não deveria. Eu ralei muito no plano espiritual. Agora aprendi a lição, quero voltar para fazer de novo. É o exemplo. É o exemplo. A palavra complementa. Aliás, na mesa mediúnica, o que acontece? Quem tem experiência na desobsessão sabe. O espírito chega atormentado e, efetivamente, a gente escuta um atendimento fraterno, um filho que está passando um problema difícil, né? A gente precisa escutar, aprender a escutar e dar a ele o complemento. Mas é a nossa conduta mental, a nossa vibração, você sabe que tem correlação. O modus vivendi com a vibração pessoal, o nível evolutivo, aquele nível de consciência que o Joana coloca. Isso é que convence, a palavra complementa, não é? Então, é o exemplo, é o exemplo. Eu posso até, para poder fechar, viu, Ângela, contar aqui um episódiozinho pequeno, porque isso faz parte da estrutura do trabalho da Casa Espírita, né? Eu me lembro que eu atendia lá no Seara Fraterna, na Rua Bento Lisboa, que aliás vai começar a abrir as portas, né, esse mês para o público, um rapaz chamado Gaúcho. Esse rapaz, ele tinha uma vida muito irregular, muito irregular. Ele frequentava a reunião pública, ele gostava da doutrina espírita, e eu dava carona a ele. Eu morava quase ao lado do centro, mas eu ia a Copacabana só para conversar com ele. As entidades enxameavam, mas eu via nele um desejo. E ele dizia assim para mim: Júlio, olha só, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu acho a doutrina espírita chata. Eu falei: por quê? Porque eu quero fazer as coisas que eu sempre fiz. E aí eu escuto vocês falando essas coisas, eu não sei fazer essas coisas, eu não quero fazer essas coisas. Eu falei: então, você está dizendo que você prefere continuar fazendo essas coisas, eu não posso dizer que coisas eram. Ele revelou para mim. Eram coisas bem nefastas, viu, gente? Você quer continuar fazendo? Só que, cara, quem assume a responsabilidade disso é você. Os obsessores estão em cima, você não consegue ter um sono tranquilo, você vive atormentado, vive tomando remédios controlados. Tem que se pensar, rapaz, o que você vai fazer da sua vida? Ele falou: mas eu queria ser assim como você. Eu falei: como eu não sou modelo de nada, modelo é Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos. Eu também estou na luta como você. Todos nós estamos fazendo. Mas eu gosto desse modo de ser de você. Então, cara, eu estou dizendo para você, é isso. O caminho é você olhar para você e pensar assim: eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Mas isso, gente, eu levei um ano conversando com ele toda semana. O Gaúcho desencarnou, gente. Desencarnou. Fui chamado. Ele morava no Rio, o nome dele é Gaúcho, apelido, porque a família estava toda no Rio Grande do Sul. Eu fui lá para providenciar contatos com o Banco do Brasil, onde ele trabalhava, contato com a família, porque não tinha ninguém aqui no Rio. E o médico estava revoltado, eu acho que ele desencarnou com a AIDS, que estava no começo. Ela era galopante, quando batia, a pessoa desencarnava logo. Não sei se vocês se lembram como é que era a contaminação soropositiva, né? Pela vida irregular que ele vivia, né? E eu disse para ele, na prece, estava lá o corpo, até uma enfermeira chegou perto, eu fiz uma prece em voz alta, falei: Gaúcho, Gaúcho, agora você está no plano espiritual, Gaúcho. Ora, Gaúcho, aquilo que eu te falei o tempo todo, Gaúcho, aproveita a oportunidade. Falando para ele, mas ele desencarnado. O Gaúcho deve estar por aí já reencarnando. Nunca mais me esqueci daquele companheiro, né? E tem tantos outros na história da vida da gente, né? E eu vou pedir a permissão a vocês para fazer prece pelos espíritas, nossos companheiros de luta. Você que está trabalhando todo dia, que trabalha com amor, com carinho, que está tentando se aperfeiçoar, Deus te abençoe. Hoje nós estamos vivendo a volta do filho pródigo. Estamos voltando para casa.
bota no teu coração a força para você poder conseguir ultrapassar essas adversidades. Viva a doutrina espírita no seu lar, perante a você e na sociedade. Eu vou orar, então, hoje por nós espíritas. Jesus, amado mestre, doutor Bezerra de Menezes, companheiro de tantas lutas, de amor e de bondade, abençoa o nosso movimento espírita, envolve os dirigentes das casas espíritas, os coordenadores de atividades, que eles possam receber no coração um influxo luminoso da tua paz, da tua serenidade, a força para que possam enfrentar essa volta para o trabalho cotidiano, da vida profissional, da vida em sociedade, da vida na casa espírita. Abençoa, Senhor, esse nosso movimento espírita brasileiro, o movimento espírita na França, na América do Sul, na Alemanha, no Japão, o movimento espírita que envolve com tanto carinho nossos irmãos espanhóis, portugueses. Abençoa-nos a todos nós, Senhor, que estamos na luta para nosso aperfeiçoamento. Que a tua bênção de paz, que a luz bendita do teu amor possa envolver todos os companheiros que estão nos assistindo nesse vídeo, nesse momento. Que os seus lares possam ficar abençoados de luzes e de bênçãos de paz. Graças a Deus, Senhor.